Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje a minha aula é um pouquinho diferente. Eu vou, falar um pouco do mito, da mitologia, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, o que tem em comum, qual é a relação entre todos esses estudos, tá? Começo com a importância da mitologia, saber como determinados povos enxergavam o mundo, assim como suas crenças. Nesse estudo, também há uma análise comparativa entre as diferentes mitologias. Tem muitas mitologias entre povos que não tem nenhuma aproximação histórica. E todas essas mitologias, esses povos, têm pontos em comum, sem que haja, repito, nenhuma aproximação histórica. Mas vou começar pelo mito. O que é um mito? O mito, quando surgiu, e qual a sua importância? O mito surgiu muito antes da religião, muito antes da psicologia, psicanálise, psiquiatria. O mito foi a primeira coisa que surgiu. Mas esse material comum, voltando ao material comum da mitologia, presente em todas as mitologias, já Jung descobriu que existe esse material comum, embora não se conhecendo, não tendo relações históricas. E ele deu a esse material comum o nome de inconsciente coletivo. Então, a partir daí, o estudo da mitologia tornou-se essencial a todo aquele que pretende entender o ser humano e como ele vê o mundo. Jung, todo mundo conhece Jung, conta no seu livro de memórias, em 1909, que sentiu necessidade de estudar mitologia para poder compreender a simbologia de uma psicose latente. Em suas obras, nas obras de Jung, os personagens mitológicos seriam então as fontes de compreensão para o entendimento dos processos humanos. A psicologia, etimologicamente, significa estudo da alma, porque psique seria alma e logos o estudo. Então, psicologia, estudo da alma. Então, psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais, como emoção, atenção, motivação, personalidade, relacionamentos interpessoais, etc, etc, etc. Já a psicanálise já tem algo diferente. Investiga a psique humana, que é a alma. Por isso inclui processos conscientes e inconscientes da psicanálise. E a psiquiatria é uma especialidade da medicina que lida com o diagnóstico, tratamento e reabilitação dos diferentes sofrimentos mentais, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, demência, ansiedade, etc, etc. Bom, eu vou falar agora dos pioneiros nessas áreas. Freud nasceu em 1856 e vai morrer em 1939, no início da guerra. Ele era médico, neurologista, judeu austríaco. Ele foi o fundador da psicanálise, que inclui a ideia do inconsciente. E a psicanálise utiliza os mitos como ferramentas para compreender a psique, a alma humana. Outro pioneiro nessa área, já falei, foi Gustav Jung, que foi bem depois, ele nasceu em 1875, tá? Quase 20 anos depois, e vai morrer em 1961. Era jovem, bem mais jovem, lógico, que Freud. E ele foi, o Jung, o fundador da psicologia analítica, onde lança a ideia do inconsciente coletivo, como eu já falei, e da identificação dos arquétipos, que são arquétipos, modelos primitivos. Por exemplo,
um arquétipo de herói, aquele né, que faz tudo e vence tudo. Eu vou falar de cada um. Arquétipo de herói, tem o arquétipo do malandro, do mártir, do guerreiro, etc. O herói, o arquétipo do herói seria alguém que tem capacidade de se sacrificar pelo bem comum. Esse é o herói. O malandro, ele, por meio da sua lábia e jogo de cintura, comete atitudes ilícitas. Esse é o arquétipo do malandro. E o mártir, o arquétipo do mártir, reparem que ele fala que tudo isso está no inconsciente coletivo. O mártir é alguém que parece que carrega o mundo nas costas, sempre sofrendo. E o guerreiro? O guerreiro seria uma pessoa batalhadora, que enfrenta a vida com gana e com coragem. Bom, então agora vou contar umas histórias da mitologia grega que vão ser ligadas a transtornos, vai ligar os transtornos aos mitos. Então, são histórias da mitologia grega que liga os transtornos aos mitos. Muitos vocês já conhecem. Complexo de Édipo. Lembra? Freud baseou-se nessa tragédia de Sófocles, o Édipo Rei, e essa história vocês conhecem muito bem, tá? Complexo de Édipo, né? Que seria a preferência do filho pela mãe, acompanhado de uma aversão pelo pai. Porque, segundo a mitologia, segundo uma lenda grega, Laio, rei de Tebas, havia sido alertado pelo oráculo da maldição que enfrentaria ele e a sua mulher com seu próprio filho, porque esse filho que estava para nascer mataria o pai e casaria com a mãe. Então, o que fez Laio e Jocasta? Horrorizados com essa previsão do oráculo, o que eles fizeram? Abandonaram seu filho recém-nascido bem longe dali, onde pregaram um prego em cada pé para tentar matá-lo. Só que o menino foi encontrado por um pastor que o recolhe e o batiza como Edipodos, que virou Édipo, que significa de pés furados. Ele cresce, fica um homem, mas certo dia, numa estrada, Édipo teve um problema com um homem que vinha em sentido contrário e que impedia a sua passagem. Eles brigam e o Édipo acaba matando aquele homem, que era seu pai, mas ele não sabia. Então a primeira parte da profecia aconteceu. E aí ele continua a viagem, tá? E ele chega em Tebas. Em Tebas está havendo um problema, que tem uma esfinge que não deixa ninguém entrar e sair de Tebas. Então se proclamou que quem conseguisse matar essa esfinge, porque ela dava uma adivinhação. Se não adivinhasse, ela matava. Então, e todo mundo que queria entrar ou sair não conseguia, porque não conseguia adivinhar a resposta daquela história que ele contava, tá? Todo mundo já sabe qual é, quem é que de manhã anda de 4, de dia anda de 2 e à noite anda de 3. Ninguém adivinhava. Hoje todo mundo sabe que é o homem. De 4 porque ele engatinha, depois de 2 porque ele é adulto, depois de 3 por causa da bengala. Todo mundo sabe disso. Então, o Édipo, quando viu essa esfinge, ele tentou adivinhar e acertou. Então, ficaram muito felizes com a morte, porque ela depois se matou, né? Humilhada, né? A fera, né? E aí ele ficou muito bem recebido e deram a mão da rainha, que já estava viúva, para Édipo. Então aconteceu a profecia. Ele matou o pai e casou com a mãe. Tiveram filhos. Depois, mais tarde, houve um surto de doença que ninguém sabia, com Debelala, foram oráculos, disseram que enquanto o
o assassino do rei não fosse castigado, essa doença não iria acabar. Aí a Jocasta sacou, viu que ele era seu filho. Então ela se matou e ele, né, o Édipo, se cegou e ficou mendigando até velhinho, até morrer. Ele próprio se deu esse castigo. Essa história eu já contei muitas vezes, tá? Também tem um complexo de Eletra, que foi um conceito também formulado por Freud e Jung. Eletra era a filha de Agamenon, aquele chefe das tropas gregas que foram combater Troia, né? E sua esposa era Clitemnestra, tá? Vocês conhecem a história, né? A Electra fez com que o irmão Oreste matasse a própria mãe e o amante egípcio, porque enquanto o pai estava na guerra, ela arrumou esse amante e estava planejando matar o marido quando voltasse da guerra. E aí ela tentou esperar, aguardar o pai para avisá-lo, mas não deu tempo, ele acabou sendo assassinado. Então, o irmão, que seria o futuro rei, né, foi assim, induzido pela Electra, pela irmã, para matar a mãe e o usurpador, o amante, que já viraram reis, tá? Então ele demorou para decidir, mas acabou matando. Só que quando ele matou a mãe e o amante, ele virou matricida. Matricida, as eríneas do mundo dos mortos não perdoam, começam a perseguir e a pessoa fica enlouquecida. Só que a Eletra não se conformou, ele fez justiça. Então foi falar com os deuses que ele tinha que ser perdoado. Ele foi matricida, mas ela era uma usurpadora, uma assassina do próprio pai. Então houve uma reunião de deuses, todo mundo sabe, e houve uma votação que ficou empatada. Metade achava que ele tinha que morrer e outra metade não. Então, tinha que morrer não, tinha que continuar sendo perseguido, e outra metade não. Então o que aconteceu? Veio a Minerva e pelo seu voto colocou o Édipo inocente. Por isso que vem daí o voto de Minerva, que desempatou. Bom, também tem muita coisa que veio da mitologia, que os nomes foram inspirados na mitologia. Jung e Freud. Olha só, tem o transtorno da personalidade narcisista. O que é esse transtorno? É um indivíduo que se admira excessivamente, se acha melhor que todos, né? Então, e também ele tem necessidade da aprovação dos outros, tá? Foi uma inspiração, esse nome, do próprio Narciso, que ele, um dia se vendo num lago, a sua imagem, se apaixonou pela própria imagem, se jogou no lago, atrás daquela imagem que ele estava apaixonado. Então, a personalidade narcisista, esse transtorno em que o indivíduo possui a necessidade em excesso de admiração e aprovação de outras pessoas. Tem que ser tratado, tá? Mas esse transtorno se chama personalidade narcisista, porque foi inspirada nessa história. E tem muitos outros transtornos, senão eu vou ficar aqui a vida inteira. Eu só vou falar uma coisa, para terminar. Olha só. Uma curiosidade. Melancolia. Melancolia é a antiga palavra para depressão. Antigamente ninguém falava em depressão, era melancolia, tá? E mania. Mania também tem sua origem etimológica no grego antigo. Melancolia também tem e a mania também tem no grego antigo. Os primeiros registros de análise dos sintomas de depressão, que antes era chamada melancolia, ocorreram, olha só, primeiro registro da análise de pessoas que sofriam disso. Foi no século I, na Grécia, com a história de Aretaus da Capadócia. Ele sofria dessa melancolia. Então, foi realmente visto que era uma doença. Gente, vou ficar por aqui, um pouquinho confusa essa aula, mas espero que vocês tenham entendido. Beijos!